criamos uma ligação muito forte com estas pessoas e criamos mesmo, e nós esforçamos muito por isso, porque para nós também faz todo o sentido que as pessoas, tendo capacidade física para isso, participem na obra. Por isso, mesmo quando não ficam a dormir nas casas que nós estamos a reabilitar, convidamos sempre para que venham todos os dias, se puderem estar na obra de facto, pôr as mãos na massa connosco. Caso não tenham capacidade para isso, então que venham pelo menos ao fim do dia lanchar connosco, beber um sumo, o que seja. Porque faz toda a diferença a longo prazo, que as pessoas olhem para a casa e pensem, eu reconstruí isto. E não só vieram para umas pessoas e fizeram para mim. Olá a todos e bem-vindos ao DECPod. Hoje temos connosco Constança Dias, licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que desde sempre esteve ligada ao empreendedorismo e ao voluntariado através de projetos como o Banco Alimentar contra a Fome. Hoje é um elemento fundamental da equipa da Just a Change, uma associação de voluntariado que até hoje mobilizou milhares de voluntários numa missão com grande cariz social, que permitiu não só a reabilitação de centenas de casas e instituições, como também a reconstrução de inúmeras vidas. Olá, Constança, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito entusiasmada para falar um bocadinho sobre o nosso trabalho hoje. Olá, Constança, bem-vinda então ao DECPod. É muito bom ter-te aqui connosco a partilhar este teu importante trabalho neste projeto. E tinha que começar precisamente por esse projeto. Vocês costumam dizer que a casa é onde o coração está. Acho que esta frase é deliciosa e que representa muito bem o que vocês fazem. Portanto, queria que nos começasses por dizer, e para quem ainda não conhece o projeto, o que é este Just a Change e também que de alguma forma nos explicasse o impacto pessoal e social que tem na vida das pessoas. E quando digo pessoas, quer nas comunidades vulneráveis que vocês ajudam, mas também em vocês, os voluntários que têm este magnífico trabalho. Ok. Então, o Just a Change é uma associação que reabilita casas de pessoas carenciadas, pessoas que vivem em situações de pobreza habitacional, ou seja, pessoas que têm falta de infraestruturas em casa, como falta de casa de banho, não têm saneamento ou eletricidade, ou pessoas que têm, em que as casas estão muito fragilizadas, em que os telhados estão em risco de cair, ou que as janelas não têm qualidade, etc. Encontramos também muita falta de salubridade, casas que não têm janelas, se calhar, e por isso não têm ventilações, criam muitas umidades, muitos bolores, que têm, obviamente, um impacto muito grande na saúde das pessoas. E, no fundo, todas as casas que não tenham as condições para uma pessoa viver de forma digna e confortável. Infelizmente, este problema é um problema que afeta milhares e milhares de portugueses, quase meio milhão de portugueses, e que é uma pobreza que é muito escondida, é uma pobreza à porta fechada. Muitas vezes nós estamos, eu estou em Lisboa e aqui numa zona que normalmente até é uma zona boa de Lisboa e se calhar 2 portas ao lado, 3 portas ao lado, está alguém a viver sem condições. E é uma pobreza que não se nota. E muitas pessoas isolam-se até e fecham-se em casa e deixam de interagir com as suas comunidades, com os seus vizinhos e até com as famílias, por causa de uma certa vergonha de terem a casa como têm. E por isso eu acho que aqui é onde nós também temos um impacto gigante. Nós acreditamos profundamente que a reabilitação da casa é o primeiro passo para a reconstrução da vida da pessoa. Por isso é que o nosso lema é reabilitamos casas, reconstruímos vidas. O nosso trabalho não fica pelo refazer o telhado e pôr um sistema de saneamento novo. Nós queremos mesmo reabilitar a vida desta pessoa, pelo menos dar esse primeiro passo. E aí os nossos voluntários são a nossa grande força, porque muitas dessas pessoas estão isoladas e, como eu estava a dizer, não falam muito com as comunidades, com os vizinhos, com os amigos, e de repente entram 7 miúdos casa adentro, com música aos berros, cheios de energia e prontos para mudar a vida daquela pessoa, e quase que as pessoas nem têm hipótese de não alinhar, e é ótimo, porque de facto já tivemos imensas histórias de pessoas que estavam muito distantes da sociedade em que se inseriam e que no fim da nossa reabilitação tinham-se reconectado com as famílias ou tinham voltado a vir à rua e a ir às compras sozinhos e etc. E por isso nós de facto temos um impacto muito grande, não só no conforto e na vida do dia-a-dia, como também a longo prazo e na alma das pessoas. No fundo isso é um bocadinho vago de se dizer, mas é mesmo verdade.
O entusiasmo com que tu falas é de facto, desde logo, e revelador da maravilha de que fazem. E deixa-me dizer que quando eu conheci o projeto, uma das questões que eu me coloquei é: será que eu, que tenho muito pouco jeito, e até brinquei com a Rita sobre isto, para fazer trabalhos manuais, qualquer pessoa pode ser voluntária, não é? Há Qualquer sempre qualquer coisa para pessoa. fazer, não é? Sim, 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 sim. A nossa única regra é que tem que ter 18 ou mais anos, mas para além disso, qualquer pessoa pode vir e a verdade é que nós imensas vezes descobrimos talentos que ninguém sabia que existiam, porque é isto, as pessoas de facto no dia a dia não andam a trocar sanitas, não é? Mas de repente aprendi a fazer isso e é uma coisa super simples e é mesmo impressionante porque é tudo mais simples do que parece. E as nossas obras também são, obviamente, acompanhadas por profissionais. Na obra, normalmente, há uma equipa de voluntários que não precisam ter experiência nenhuma, absolutamente nenhuma, que têm um coordenador que é um voluntário já mais experiente e que já esteve na obra e que é importante não só pela parte da obra, mas, acima de tudo, pela parte social, ou seja, também um bocadinho para fazer esta gestão de como é que se deve falar com uma pessoa que não está... que se calhar não está tão confortável com tanta interação, com tanta energia no fundo, e por isso o coordenador é muito importante nesse aspecto, e depois um técnico de obra, que é um profissional do ramo da construção, que basicamente garante que fica tudo direitinho e que as obras ficam bem feitas. Sim, Constança, sabes que há aqui mais uma ligação também com o trabalho da DECO. A DECO definiu como prioridade agora para 2022, e a DECO e não só, a agenda do consumidor europeia, a questão da habitação e a questão da energia. A pobreza energética é um conceito que já se vem falando, a pobreza habitacional nem tanto, e portanto a importância de lançar este tema para que comece a ser algo comum, porque como tu dizes, não está só em locais mais recônditos, está muitas vezes ao lado da nossa porta, e é importante falar sobre isso. E sabemos também que para o vosso projeto o papel dos parceiros é muito, muito importante. E reparamos que vocês trabalham muito com municípios, aliás, essa é também uma forma que a DECO tem de desenvolver o trabalho, de levar o nosso trabalho a mais pessoas, a mais consumidores, o trabalho com os municípios, que são entidades que conhecem muito bem as realidades locais, as necessidades dos consumidores, são também fundamentais para nós atingirmos os nossos objetivos. E agora aqui, também entre parênteses, dizer que, por exemplo, o município de Arganil e Alandroal são dois nossos parceiros também, com quem vocês já trabalharam, mas isto para te perguntar, dificuldade ou não em encontrar parceiros para se juntar a este vosso projeto e, portanto, que vos permita concretizar estes vossos objetivos? Olha, como estavas a dizer, de facto isto é um tema que tem sido cada vez mais falado, o que é obviamente é ótimo, não é? E é importantíssimo, e nós, uma das nossas grandes, uma das vertentes muito grandes da nossa missão é falar sobre ela e explicar às pessoas que este problema existe. Felizmente tem estado cada vez a ser mais falado na esfera pública e nós estamos obviamente a seguir essa onda. Mas, na verdade, encontrar municípios que queiram ser nossos parceiros não é super difícil, porque para eles nós somos ótimos, porque no fundo os municípios têm que garantir que os municípios têm condições para viver e nós basicamente somos uma solução muito mais económica e com muito mais impacto até de comunicação. Por isso, no fundo, o primeiro ano é sempre um bocadinho mais difícil, porque as pessoas ficam tipo, vocês não fazem ideia do que é que estão aqui a fazer, não sei se queremos, mas a partir do momento em que vamos a primeira vez, normalmente repetimos sempre os sítios e há municípios onde já fomos 5 anos seguidos, 6 anos seguidos, por isso é um bocadinho uma prova de que o nosso trabalho de facto tem impacto e que as pessoas com quem trabalhamos, os nossos parceiros, acreditam de facto na nossa missão. Para além dos municípios que são que são sempre parceiros importantíssimos, em primeiro lugar, porque são eles que dão esse primeiro passo de identificação, porque conhecem os casos, eles também financiam as obras que nós fazemos nas suas localidades, e depois, para além deles, temos sempre parceiros em várias outras áreas, incluindo na área da pobreza energética. Trabalhamos muito com a EDP, trabalhamos com empresas que nos dão, por exemplo, janelas eficientes que garantem que depois a regulação térmica das casas também não é como era antes em muitos casos, que é uma lareira no meio da sala. Por isso, no fundo, nós tentamos cruzar muitas áreas que garantam que a pobreza energética é também combatida, porque elas andam muito a par uma com a outra, a pobreza habitacional e a pobreza energética. Sim, sem dúvida.
ao combatermos um problema, quase que é inevitável combatermos o outro. E é mesmo nesse propósito que eu queria fazer-te a próxima pergunta, e porque estamos no inverno e a temática, como temos vindo a trabalhar, é uma temática que afoga muitos consumidores e muitos residentes, muitos municípios. A pobreza energética e a pobreza habitacional é verdadeiramente uma preocupação de ambas, tanto da Just a Change como da DECO. Queria partilhar contigo e com todos os nossos ouvintes que a DECO também tem vindo a desenvolver atividades neste sentido, nomeadamente através do projeto do âmbito STEP, do Solutions to Tackle Energy Poverty, a nível europeu e a nível português, e foi assim que criámos o nosso gabinete de aconselhamento e energia, que damos aos nossos consumidores e todos os que nos procuram recomendações e dicas para que possam consumir os seus consumos de energia. E como estavas a dizer, Constância, portanto, há aqui parceiros que têm uma verdadeira preocupação de como melhorar as condições de eficiência energética. E eu queria saber quais são assim as principais preocupações das gestações quando chegam a uma obra, se é fazer as janelas, se é olhar para a eficiência energética, se é a iluminação. Quais são as vossas preocupações no terreno, na vossa atuação e nas vossas intervenções? Isso é um bocado difícil de responder, na verdade, porque são todas, mas a verdade é que nós hoje em dia, felizmente, temos vindo a crescer e já fazemos obras dos pés à cabeça de uma casa, no fundo. Por isso, sempre que chegamos a uma casa, fazemos logo um plano completo, que garanta que no final da obra as pessoas que lá vivem não só com condições básicas e dignas, mas também com conforto. Por isso, nós temos sempre todas as preocupações que tu falaste fazem parte deste plano. Obviamente que começamos pelas fundações, não é? Uma casa que tenha ótimas janelas e um aquecedor todo XPTO não serve de grande coisa se as paredes estiverem a abanar por todo lado e o telhado deixar cair chuva. Por isso, obviamente que a primeira preocupação de todas é a solidez da casa e as estruturas e as infraestruturas que a casa tem. Ou seja, obviamente que uma casa, nunca saímos de uma casa, se calhar, se for completamente impossível e fora de horas, não pomos umas janelas ótimas, mas nunca saímos de uma casa sem garantir que aquela pessoa tem casa de banho, saneamento, água quente e eletricidade. Pronto, todas essas coisas que para nós são garantidas. Mas é isto que eu estava a dizer. É mesmo muito raro hoje em dia não fazermos essas trocas de janelas e portas por outras melhores, de trocarmos frigoríficos velhos e que se calhar já não funcionam muito bem por outros melhores, por instalarmos sistemas de aquecimento de água ou da casa mais eficientes. Por isso, claro que vamos sempre um bocadinho do princípio ao fim pela ordem do que é essencial, mas nós ao mesmo tempo também já consideramos que todas essas coisas são essenciais. Exatamente. Não sei se respondi muito bem, mas é que no fundo é muito isto, nós garantimos um bocadinho todas essas, que todo o conforto também fica garantido. Confortáveis, exatamente. Constância, surgiu-me agora aqui uma curiosidade. E a pessoa que vive nessa casa, enquanto vocês estão a intervir, como é que vocês, naturalmente, que é quase obrigatório haver ali uma ligação com a pessoa a quem estão a ajudar, não é? E a pessoa continua a viver na casa enquanto vocês estão a trabalhar, organizam-se com entidades locais para que ela possa, durante um período de tempo, não estar lá. Como é que vocês fazem essa parte? Olha, depende muito dos casos, na verdade. Normalmente, como as nossas obras hoje em dia já são muito profundas e muitas vezes incluem mesmo telhados e as pessoas ficarem um bocadinho para o relento durante uns dias, tentamos sempre encontrar locais para elas dormirem. E que muitas vezes não tem que ser, não temos que chegar a pedir às instituições locais para as deixarem em sítios de apoio, porque temos a sorte de muitas vezes conseguir deixar essas pessoas com as famílias ou com os vizinhos, que também se sentem mais confortáveis do que se calhar num espaço de acolhimento. Que também nos ajudou imenso, mas pronto, não é a mesma coisa do que estar em casa de familiares. Mas se for impossível, se por alguma razão não conseguirmos, arranjamos forma de trabalhar na casa à volta da pessoa, ou seja, deixamos um quarto intacto enquanto arranjamos o outro, quando esse estiver pronto a pessoa muda para aí e continuamos no quarto onde estavam. Tudo pensado, portanto. Diz? Tudo pensado pela vossa equipe. Também nós já temos 10 anos, não é? Estas coisas, acho que já tivemos um bocadinho todas as experiências. Mas estavas há bocado a dizer que, de facto, criamos uma ligação muito forte com estas pessoas. E criamos mesmo, e nós esforçamos muito por isso, porque para nós também faz todo o sentido que as pessoas, tendo capacidade física para isso, participem na obra. Por isso, mesmo quando não ficam a dormir nas casas que nós estamos a reabilitar, convidamos sempre para que venham todos os dias, se puderem
estar na obra, de facto, pôr as mãos na massa connosco. Caso não tenham capacidade para isso, então que venham pelo menos ao fim do dia lanchar connosco, beber um sumo, o que seja. Porque faz toda a diferença a longo prazo que as pessoas olhem para a casa e pensem, eu reconstruí isto. E não só vieram cá umas pessoas e fizeram para mim. Há um verdadeiro envolvimento, não é? Exatamente. Uma verdadeira reconstrução de uma vida. É mesmo. Eu sei que eu sou muito parcial a falar sobre isto, mas é que é mesmo verdade. Eu já vi isto acontecer tantas vezes que já não há imparcialidade possível. Muito bem, também não é exigível de forma alguma. Olha, e Constança, levando aqui um bocadinho a lógica, tu como jovem, parte integrante de um projeto de inovação e inclusão social tão reformador como o que estamos aqui a falar, também tens certamente preocupações de consumo. Tu, enquanto consumidora, quais são as tuas prioridades, as tuas preocupações? Olha, como eu tenho contacto com esta realidade, há muitas coisas que são um bocadinho postas em perspectiva. E de facto, depois de repente as minhas preocupações de consumo deixam de ser, se calhar, as coisas do dia a dia para passarem a ser mais estas. Falando especificamente da casa, eu sei que um dia que tiver uma casa minha, ainda não tenho, mas um dia que tiver uma casa minha, vou garantir que é uma construção bem feita e que em Portugal isso acontece pouco, infelizmente. Muitos destes casos que encontramos é porque as construções são fracas. Por isso, acho que vai ser... Não sei se estou a responder muito bem ao que tu estavas a querer perguntar, mas acho que vou ter muita atenção a todos os materiais que são usados, de onde é que vêm, qual é que é a expectativa de vida útil desses materiais, se daqui a 50 anos eu vou poder passar esta casa aos meus filhos e eles vão viver de forma confortável. Ou seja, no fundo acho que vou ter uma atenção especial à qualidade das coisas, obviamente que tenho a sorte de ter algum insight sobre o assunto e por isso vou ter extra atenção. Mas por acaso, sendo um bocadinho, a dar um bocadinho de graxa, mas que é mesmo realidade, eu sempre que tenho dúvidas vou à ADEC fazer as simulações e as coisas todas para saber o que é que escolho ou não. Que bom ouvir isso. E relação de mútua confiança é sempre importante. E olha, agora Constança vamos também pôr à prova de outra maneira. Rita, Exatamente. Temos uma dinâmica para a nossa Constança. Pois é, vamos fazer uma pequena dinâmica que se chama Na Ponta da Língua, Constança, e vamos-te dizer algumas palavras ou expressões, e a única coisa que tens que ter é a resposta na ponta da língua, a primeira ideia que te vier à cabeça. Portanto, assim um desafio giro. Estava mesmo na ponta da língua. A primeira pergunta que temos para te dizer, a primeira expressão que temos para dizer é camisola do voluntário. Missão, 100%. 100%. Muito representativo dos voluntários, não é? A segunda, lar. Conforto. A terceira, eficiência energética. Esta é malandra, porque é muito difícil só com uma palavra, não é? Mas vá lá. Exatamente. Eu acho que teria que ter conforto na mesma, mas então eu quero tocar a outra e lar eu acho que diria família e deixava conforto para esta. Sempre relacionados. É isso. Obra. Just. Esta é fácil. Igual. Chave de fendas. Porque estes jogos são sempre aqueles em que, estando de fora, eu já tinha tido 1000 ideias. Repente, chave de fendas. Quando estás sem pressão é difícil. É horrível. Estava a pensar quando é que a última vez que eu usei uma chave de fendas. Eu acho que para montar uns chuveiros, por isso chuveiro. Chuveiro, muito bem. E por último, missão. Just outra vez. Novamente, ajudar vidas. Muito obrigada. Básica, mas é que é isto. É que volta tudo à camisola. Genuína. Constança, passamos à pergunta final. É uma pergunta que, no fundo, justifica a lógica deste nosso DECPod, este nosso podcast, que é perceber, de acordo com as experiências, com as vivências dos nossos convidados, o que é que eles entendem e que a DECO ainda pode fazer para a sua área de atividade, no caso aqui a Just Change, pôr-te nessa posição, e é muito importante porque nos permite refletir e também direcionar o nosso trabalho, que é sempre uma das nossas grandes prioridades, fazer um trabalho muito direcionado aos nossos consumidores, às diferentes necessidades. E, portanto,
Na tua perspectiva e atendendo a tudo aquilo que fomos falando do vosso projeto de Just Change e também às prioridades que é a habitação, a pobreza habitacional e a pobreza energética, o que é que achas que a DECO pode ainda promover para que cada vez mais a sociedade seja pautada por menor pobreza energética e habitacional e maior conforto para todos os consumidores? Olha, em relação ao Just, eu diria que é sempre falarem sobre o assunto, sempre que puderem, sempre que falarem sobre, fizeram um artigo sobre quais é que são os escritores mais eficientes, falarem sobre o trabalho que nós fazemos. Em termos gerais para os consumidores, eu acho que é mesmo isso que eu estava a dizer, de informar sobre materiais de obra, informar sobre empreiteiros, e eu lembro-me de um artigo que vocês fizeram há anos sobre uma máquina de lavar a louça que tiraram uma pecinha qualquer e chamaram não sei quantos canalizadores para arranjar e só 2 é que foram de facto honestos. E infelizmente isso é um problema que também acontece muito na construção e por isso eu acho que vocês ajudam muito nesse aspecto e acho que é uma coisa que pode ser sempre explorada. É onde é que as pessoas se podem informar sobre quem escolher, como escolher, o que saber, o que saber e o que não vale a pena e podem deixar para os especialistas, porque a verdade é que muitas das construções que nós encontramos estão mal feitas e estão feitas de uma forma que não é duradoura e que eu acho que qualquer pessoa que possa ter a capacidade de fazer isto na própria casa ou nas casas dos familiares ou o que seja, mesmo obras pequeninas, se informarem, se souberem o que é que está a passar, vão conseguir ter soluções muito mais duradouras e muito melhores e muito mais confortáveis a longo prazo. Por isso eu acho que é isso que vocês, é o que fazem já, é continuarem a fazê-lo nesta área dos materiais e dos serviços que existem na área da construção. Muito obrigado, Constância. Deixa-me dizer, e é quase uma novidade, nós em 2022 estamos junto dos nossos parceiros a tentar implementar uma nova ajuda aos consumidores, a que chamamos o balcão da habitação e da energia, onde queremos de facto prestar informações que nós chamamos de A a Z aos consumidores, onde seja um consumidor que quer comprar uma casa, desde de preparar as perguntas necessárias para fazer às diversas instituições bancárias para perceber qual é que lhe dá a melhor proposta, se quiser uma questão de arrendamento, uma questão de condomínio, se é ou não elegível para qualquer programa de habitação acessível no seu município, se o consumidor é elegível para usufruir de qualquer programa de combate à pobreza energética, como por exemplo o programa Vale Mais Eficiência ou edifícios mais sustentáveis e, portanto, acredito que também aqui podemos continuar a falar com o Just Change e ter um trabalho comum de benefício dos consumidores e das pessoas que vocês ajudam. Constância, muito obrigado por esta conversa e certamente que até breve, temos muitos assuntos comuns para falar daqui para a frente. É isso, olha, estou entusiasmada para essas reuniões futuras a trocar ideias aqui que já estão aqui a rodar na cabeça todas. Obrigada pelo convite.